Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Neemias capítulo 7 é o capítulo 9. E agora com as portas reedificadas e a muralha, ele estabelece guardas, porteiros, e dá uma ordem para não abrir à noite, só quando o sol tivesse já nascido e forte. Não adianta só reedificar, tem que vigiar. Vigiar 24 horas. Põe guardas em todas as portas e fala para não mexer com as trevas nem com a noite, mas para esperar o dia para poder abrir a porta. No capítulo 7, Deus põe no coração dele para registrar as genealogias. Aqueles que saíram para o cativeiro e aqueles que estão voltando para o cativeiro, para ver se não tem ninguém infiltrado no meio, nenhum inimigo também. Esdras aí, ele começa a convocar as famílias, as genealogias, para ver quem é de Deus e quem não é. Eu quero dizer que também na sua vida, depois da sua morte, você também terá que comparecer diante do tribunal de Cristo. E se você não comparecer diante do tribunal de Cristo, você vai comparecer diante do tribunal do trono branco. E o seu nome tem que estar no livro, porque aquele que não tiver com o nome no livro, esse vai ser lançado dentro do lago de fogo. Então essa genealogia que Esdras coloca é muito importante, porque a genealogia do Messias vem de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, foi profetizado em Gênesis 49, de 8 a 10, que de Judá sairia o rei. E no verso 70 vem a contribuição financeira de cada um deles para reconstruir o templo do Senhor, a obra de Deus, que eles deram de bom grado, de bom coração. De coração eles davam daquilo que tinham para o sustento, para amparo, para a reconstrução da casa de Deus. Capítulo 8, verso 1 diz que o povo se ajuntou como um só homem, e vão restaurar a lei de Deus, a palavra de Deus, voltar à prática, a obediência da palavra. O sacerdote Esdras vai pegar o livro da lei e vai ler diante de todo o povo, toda a história de Israel, tudo aquilo que eles fizeram de maldade, que eles mereciam passar por tudo isso que estavam passando, porque foram desobedientes a Deus. E mesmo sendo desobediente a Deus, Deus amparou eles no deserto. Então Esdras começa a relembrar o povo, mesmo diante de tudo de ruim que eles fizeram. Deus não desamparou, Deus deu sustento, até o limite do absurdo deles estarem dentro da terra prometida e adorarem outros deuses e fizer tudo para ofender a Deus. Aí Deus levou eles para o cativeiro para poder tratar com eles, porque Deus corrige o filho a quem ama. Então um homem, um sacerdote comprometido com Deus como Esdras, ele faz o povo retornar à prática da primeira obra, a lei do Senhor, a obediência, reconstruir as muralhas, fechar as brechas, e o povo se alegra, e alguns choram, porque Esdras leu a história de Israel, e muitos choram, mas Esdras fala, não é momento de chorar, é momento de alegria, porque Deus está nos restaurando, está construindo de novo a nossa cidade, está fechando as brechas, está voltando para o nosso meio, e ele manda celebrar. Primeiro dia do 7º mês, festa. Todos deveriam se alegrar e celebrar diante de Deus por aquilo que Deus estava fazendo e ainda ia fazer no meio deles. Verso 6, Esdras bendisse o Senhor, e eles prostraram e se adoraram com o rosto em terra. Os levitas começam a ensinar o povo a lei, a voltar para a palavra. E no capítulo 9 eles vão arrepender dos seus pecados, fazer confissão pública e abandonar os pecados. Se eu quero voltar a ter Deus na minha vida, na minha família, na igreja, eu tenho que fazer esse processo, fechar as brechas, restaurar as portas, clamar ao Senhor, lembrar, restaurar a palavra de Deus e agora confessar e abandonar os pecados. Ser do Senhor é um memorial e nesse memorial nós temos a oportunidade de abandonar e confessar o nosso pecado e o sangue de Jesus nos purifica. Em 1 João capítulo 1, verso 7, fala, se mantivermos comunhão uns com os outros, nós temos que ser um só corpo, para que Jesus restaure, perdoe os nossos pecados e para que a igreja do Senhor volte à prática das primeiras obras, volte a ser o sal da terra e o poder de Deus na terra e a luz do mundo. Esdras faz relembrar o povo todos os pecados de Israel e como que Deus agiu de misericórdia e como que ele está agindo agora de misericórdia. E que ele continue usando a misericórdia, mas nós temos que fazer a nossa parte, retornar, edificar as muralhas, restaurar as portas, voltar à obediência da palavra e voltar a ser um só corpo.
Estamos vendo escândalos atrás de escândalos, com pastores famosos, com vacas sagradas, e Deus vai expor a vergonha desses homens. Eles vão se enredar na sua própria loucura, porque trilharam o caminho de Balaão, do mundo, do dinheiro, da avareza, e abandonaram o reto caminho de Jesus. Então você que é uma ovelha, você que gosta da palavra, seja um praticante, não seja simplesmente ouvinte, enganando a você mesmo. Então Esdras termina aí o capítulo 9 falando disso, que a misericórdia de Deus ela não tem fim. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.